nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta meditação do Santo Evangelho. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 ao 9. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se ali mora alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei dos que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que você virem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho riquíssimo, essa passagem hoje muito bela, muito rica, com muitos pontos aqui que nós poderíamos destacar. Porém, eu quero destacar apenas 2 pontos e que aqui é essencial para a gente compreender a beleza desse texto de hoje. O primeiro ponto é no início do Evangelho, na primeira fala de Jesus, onde ele diz: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Lá no versículo 2b. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E depois, no final, onde ele diz: O reino de Deus está próximo de vós. Mas vamos lá. Resumindo todo o evangelho, porque aqui Jesus fala, onde entrares numa casa, numa cidade, comer e beber, e se você for bem recebido, você que a paz esteja com essas pessoas, com essa casa, mas se não for, que a paz volte para si. Poderia refletir sobre isso. Eu poderia refletir também sobre o número 72 discípulos, número par, onde 2 a 2, Jesus enviou 2 a 2. Enfim, alguns outros pontos que eu poderia estar meditando aqui com você, porém o tempo, não quero ultrapassar o tempo. E resumindo esses 2 pontos. Primeiro, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, Jesus ali enviou 72 discípulos, 2 a 2, número par, né? E ele já dizia, a colheita é grande, mas poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar. E hoje ele vem falar a mesma coisa. Há muita coisa para fazer, sabe? É que eu falo com muita simplicidade e também com muita caridade. Há muita coisa para fazer, mas poucos são as pessoas que estão dispostas a colocarem a sua cara na tela, a bater na porta e dizer: o reino dos céus, o reino de Deus está próximo de vós. A estar aqui e não ser simplesmente aquele cristão que vai para a missa domingo, que vai muitas vezes para os encontros, que assiste a gente aqui no Espiritualidade Católica, que assiste algumas outras pessoas que acompanham, que bebe da graça do Espírito Santo de Deus, que ora em línguas, que, enfim, mas não tem coragem de fazer o que os 72 discípulos fizeram, se disponibilizar, mas não simplesmente para sentar ali no gramado,
na areia da praia, onde Jesus gostava de pregar e ouvir. Não simplesmente fazer isso, mas levantar e se colocar à disposição, como nós fazemos todo o final aqui dos nossos encontros, das nossas meditações, sabe? Simbologia, mas isso aqui significa: Senhor, estou aqui, estou disposto, estou à sua disposição, posição de sentido. Faça de mim o que o Senhor quiser. Se é para enviar, que me envie. Ou seja, poucas pessoas estão dispostas para isso, mas se você parar para observar, os evangelhos desses dias, as leituras também vêm falando muito sobre vocação, sobre conversão e sobre pecado, sobre vencer o pecado. Exemplo de ontem, na liturgia de ontem, que falava sobre conversão: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Hoje fala também. Falava sobre vocação. Eu estou citando ontem porque primeiro que é o dia mais próximo e depois porque foi o domingo. Depois falava de vocação, onde Jesus chamou André e Pedro, depois Tiago e João: ide, venha, ou melhor, venha comigo e eu farei de vós pescadores de homens. Pessoas simples, mas que, escutando o chamado de Jesus, se dispuseram, se disponibilizaram e se colocaram à disposição. E de pecado também, vencer o pecado, superar o pecado. Quando ontem também Jesus falava sobre isso. Jesus falava em ser a luz que brilha na escuridão. Aquele povo que jazia nas trevas, ou seja, no pecado, que participei de algumas homilias ontem e observei algumas homilias aqui também na internet. E, enfim, a escuridão que Jesus se refere ali, que o profeta Isaías lá na primeira leitura, que o salmista, que Jesus no Evangelho, que São Paulo na segunda leitura, que não usa o termo escuridão, mas aquele ponto de divisão, ou seja, de pecado. Jesus é aquele que traz a luz, é a própria luz. Jesus é aquele que pega o pecador lá de baixo, lá da lama do pecado, da escuridão do pecado, e traz para a luz, para si, para a luz. E o contrário de Jesus é quem? Quem é vou usar uma palavra aqui, um oponente. Quem é o inimigo de Jesus? É o diabo. E como é que ele é conhecido por nós cristãos? Padre Léo dizia que era o encardido, ou seja, o sujo, aquele a podridão, o encardido. Não tem mais jeito, encardido já foi, não tem jeito mais. Mas popularmente como é conhecido também? Como o divisor, aquele que divide, aquele que através de um sopro dividiu aquela família, que o filho precisou dizer: eu vou sair daqui, me dá os meus bens, eu vou me embora, eu não quero mais ficar aqui. Dividiu aquela família, é verdade? Claro que depois teve um regresso, mas dividiu. Dividiu a primeira família através do pecado de Adão e Eva. Dividiu aquela família. Enfim, alguns outros acontecimentos que eu vou ficar aqui uns 10 minutos falando sobre divisão. Mas nós sabemos que ele é o divisor. E quando Paulo fala sobre divisão, dá referência também a isso. E o divisor é aquele que vive na escuridão, que quer que as pessoas fiquem ali na escuridão. É só associar. E Jesus é diferente. Jesus é aquele que traz a pessoa da escuridão, ou seja, do pecado,
para a luz. E ele diz hoje, Jesus diz hoje no Evangelho: anunciai que o reino de Deus está próximo de vós. E resumindo, e aqui como algo concreto aqui para nós hoje, eu quero dizer para você: observe as leituras, observe os evangelhos desses dias que passaram, dessa semana, da próxima semana, que se você parar para observar, você vai notar que já iniciou-se, logicamente, depois do Natal, um pouco mais ainda depois do batismo de Jesus, e aqui vai apertando um pouco mais até chegar na Quaresma, que é o foco está sendo o quê? Vocação, conversão, pecado, graça. Pecado por quê? Pecado porque está vindo um tempo de conversão, o tempo de Quaresma, um tempo de penitência, onde tudo está nos preparando para a Quaresma, para esse tempo que a igreja vive, que nós vivemos. Observe muito bem e observe também na sua conversa, na sua intimidade com Deus, com Jesus, o chamado que Ele tem para cada um de vocês. Porque aqui Ele chamou os 72 e Ele enviou, Ele deu uma missão para estes 72, fez várias recomendações, não levei dinheiro, ou seja, desapegue aos bens materiais, nem bolsa, nem sacola. Como disse, não vou estar focando nesses detalhes, mas só para dizer assim, é do desprendimento das coisas do mundo. Onde você entrar, onde você sair, se for bem recebido, que a paz esteja com lá, se não, com o povo, se não for bem recebido, que a paz volte para si. Enfim, Jesus envia, ele conta com você, porque a messe é grande, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Estou precisando de você para trabalhar, para colocar a cara na tela, para bater na porta e dizer: olha só, o reino de Deus está próximo de vós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, 6h27 da manhã.